Olá, acabei de assistir o pronunciamento de Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU. Vale destacar que é uma tradição que o representante do Brasil abra a Assembleia Geral. Essa tradição veio desde a primeira Assembleia Geral da ONU, após a sua criação, no final da Segunda Guerra Mundial, e a presença de um presidente brasileiro na Assembleia Geral é algo que se reporta pela primeira vez em 1982, quando o presidente João Figueiredo foi na abertura da Assembleia Geral da ONU, num momento muito complicado da crise da vida externa que atingiu duramente a América Latina, começando pelo México e atingindo o maior devedor de então, que era o Brasil. A partir dali, em diversos momentos das Assembleias Gerais da ONU, da abertura da Assembleia Geral anual, teve o comparecimento. Não foi todos os anos, de lá para cá, mas em alguns anos os presidentes estiveram brasileiros fazendo o primeiro pronunciamento. Hoje foi a vez de Jair Bolsonaro. Era esperado que seria uma participação desastrosa, e foi uma participação desastrosa. Ele mentiu do começo ao fim. É incrível a insegurança ao falar, né? Ele olha para um lado, olha para outro, ele não consegue, e aí você tem o teleprompter, né? Ele não consegue sequer ler o que está escrito no teleprompter. A diferença com o pronunciamento do presidente norte-americano, que veio logo em seguida, o presidente Biden, é da água para o vinho. Mas deixando de lado as sérias dificuldades, ele é um semiletrado que tem problemas cognitivos gravíssimos, né? Indo ao conteúdo da fala. Ele já iniciou dizendo que ia apresentar um Brasil diferente, já começou atacando no estilo nazifascista, atacando a liberdade de imprensa. Ele falou, eu vou apresentar um Brasil diferente, e atacou a imprensa nacional e a imprensa internacional. Então ele já começou apresentando as armas, sou um nazifascista. Em seguida, disse que durante seu governo é um Brasil diferente, que não tem nenhum caso de corrupção. Justamente quando, na manhã de hoje, a própria Polícia Federal está fazendo as investigações que envolvem o seu líder do governo na Câmara dos Deputados, né, e o envolvimento quando ele era ministro da Saúde. É bom lembrar que esse mesmo senhor, Ricardo Barros, tem sérios problemas que envolvem acusações de corrupção em relação à pandemia, e o seu depoimento na CPI foi desastroso. E não custa recordar o deputado Luiz Miranda, quando foi ao presidente da República, lembrando o episódio Covaxin, que teria, de acordo com o deputado, o envolvimento direto de Ricardo Barros. Quer dizer, a corrupção não só marca o governo Bolsonaro até hoje, como no mesmo dia do pronunciamento, quando ele está falando que o governo não tinha corrupção, tinha uma operação para identificar corrupção no governo, e a CPI da pandemia já apresentou documentos e comprovações de corrupção no Ministério da Saúde. Bem, ele disse que acredita em Deus. Se acredita ou não, isso é um problema da esfera privada dele, e não de um chefe de Estado, né, de um país em que há separação igreja-Estado desde a Constituição de 1891. Então não é uma questão que se coloca num pronunciamento de um chefe de Estado e de governo brasileiro na Assembleia Geral da ONU. Diz que respeita a Constituição, mas uma mentira, porque no próprio pronunciamento ele vai desrespeitá-la. Vamos lá. Diz que o Brasil estava à beira do socialismo, mais uma mentira. A pergunta é, beira do socialismo, aonde estava o socialismo? O governo Temer é um governo socialista? Gedel é um líder socialista? Rocha Loures, Moreira Franco, aqueles que estavam no jantar agora de dias atrás, de homenagem ao Temer, lá tem os socialistas? Quem é socialista ali, né? Mas vamos em frente. Diz que estava vivendo um novo Brasil, e que a credibilidade foi recuperada. Mais uma mentira. Hoje o Brasil é um estado pária da comunidade internacional. Ele falou das concessões públicas, de vários empreendimentos, questões da esfera interna do Brasil, que presidentes brasileiros, e ele não é o primeiro, vale destacar, que começa a colocar questões da política interna que não interessa a ninguém. Você deve, num pronunciamento da Assembleia Geral da ONU, discutir questões de princípios, questões gerais, questões mundiais. Mas vamos em frente. Aí ele faz uma breve referência ao agronegócio, diz que a legislação ambiental brasileira é um exemplo para o mundo, e assim como a produção de energia, né? E todo mundo sabe que o governo Bolsonaro está atacado e isolado internacionalmente em relação à questão, por exemplo, do meio ambiente, mas não só, né? Pelas demonstrações que sempre deu
de desrespeitar os acordos internacionais, as reuniões internacionais, bem como a própria legislação brasileira, e não faltam exemplos para isso. Mais uma mentira do criminoso Jair Bolsonaro. Aí ele resolve falar em liberdade de culto e de expressão, porque também ninguém sabe para quê. Claro que ele está falando, não precisa ser nem um gênio da raça, para o público interno. Mas que questão interessa isso de você falar? Não, mas ele está falando para os evangélicos. Alto lá, né? É de uma pobreza analítica, né? Assim, ao cubo. Aí começa a falar das reservas indígenas, diz que elas são superiores ao território da França e da Alemanha somados, né? E que os indígenas querem trabalhar, tal. Essa é uma velha discussão que ele quer interromper o processo de demarcação, que foi muito tímido, feito desde a Constituição de 88, invadir as terras indígenas, né? E destruí-las. Basta ver o número de vezes que ele fala em garimpo, e não uma coisa mais devastadora para o meio ambiente do que a utilização do garimpo com aqueles métodos que a gente sabe que vem lá do período colonial. Aí ele faz menção que o Brasil sempre recebeu de mãos abertas, e aí faz a menção a Venezuela e o Afeganistão. Gozado que é só a Venezuela a ditadura, o Afeganistão ele se omitiu de denominar como ditadura. O Conselho de Segurança, que o Brasil tinha recebido um grande apoio, como se fosse um apoio ao governo dele. Não, é a tradição da rotatividade no Conselho de Segurança, né, que é rotativo. O Conselho de Segurança tem 15 membros, 5 permanentes e 10 rotativos. E o Brasil diversas vezes já foi membro rotativo. Portanto, a volta do Brasil durante 2 anos ao Conselho de Segurança nada tem a ver com o governo Bolsonaro. Falou da pandemia, e aí foi terrível, porque nós estamos lembrando dos 600 mil mortos aqui no Brasil. Atacou outra vez prefeitos e governadores, portanto, mentiu, dizendo que estava em mãos atadas para poder agir. Disse que deu uma ajuda de $600. É bom dizer aonde estão esses $600. Ninguém sabe, ninguém viu, mentiu novamente, né? Sobre a vacina, aí o crime não parou de avançar, os ataques negacionistas contra a ciência. Diz que todos que escolheram se vacinar, quer dizer, a vacina, portanto, é uma escolha do indivíduo, não uma política pública de Estado, de saúde pública, de interesse coletivo. Mais uma vez, mais um crime, né? Aí disse que é contra a obrigatoriedade da vacina, né? Olha o horror. É o único dos países do G20 que fez e que fará uma afirmação desse tipo. Voltou a falar em tratamento precoce. Isso! Voltou a falar em tratamento precoce para certamente horror da comunidade internacional, né? E buscou legitimidade do tratamento precoce, de acordo com ele, o Bolsonaro, no Conselho Federal de Medicina. Disse que ele tem até o caso pessoal de que ele se tratou e deu resultado. É inacreditável, contra todas as evidências científicas. Aí, mais à frente, falou do off-label outra vez, que ele adora, ele acha provavelmente que é um whisky, né? Voltou a falar da questão off-label e ele não entende, e a mídia a história vai tratar dessa questão no futuro e mostrar que ele está certo, tanto a mídia como em relação a cientistas. Coisa de louco, era realmente uma coisa de patologia, caso de internação. Ele tem um quadro gravíssimo, nós sabemos, é um homem desequilibrado, é um psicopata. E mais uma vez demonstrou psicopatia na Assembleia Geral da ONU. E aí se referiu, para fechar esse discurso desastroso, trágico, ao 7 de setembro, né? Que disse, e mente novamente, que foi a maior manifestação da história do Brasil. Não foi, como sabemos, ele esperava tomar a esplanada dos ministérios em Brasília, o que não ocorreu, esteve muito longe disso, tomar a Avenida Paulista em São Paulo, algo que não ocorreu. E pior, ele disse que a manifestação golpista, reacionária, nazifascista, foi para defender a democracia. Portanto, esse é o Jair Bolsonaro. Não tem carta de Temer que diminua o seu nazifascismo ou que leve ele a ter compromisso com a Constituição. Mais uma vez, ele humilhou o Brasil frente à comunidade internacional e demonstrou que a luta do impeachment é uma condição sine qua non para o Brasil ser respeitado no mundo e para que o nosso país possa se livrar desse pesadelo, desse criminoso, desse genocida chamado Jair Bolsonaro.